Boa noite. Por incrível que pareça, a gente fazia um ótimo jogo até, assim, criando muitas situações. Assim, é claro que o resultado transforma uma boa atuação, ela dá muito mais significado à atuação. Mas a gente fez um bom jogo, independente do resultado, a gente tem que entender assim, que a gente criou muitas situações, finalizou muitas bolas, muitas chances de gol. Demos poucas oportunidades aí para a equipe do Madureira. Eles aproveitaram as chances. E eu acho que a gente acabou sendo presenteado, ou merecedor, na verdade, né? Acho que é a palavra mais adequada assim, do resultado, por tudo que nós criamos, pela tranquilidade de sofrer um segundo gol e não desestruturar, não deixar que as coisas pudessem sair do nosso controle. E, sem dúvida nenhuma, a reação do torcedor foi fantástica também, assim, né? Mesmo tomando 2-0, logo após ali, eles continuaram acreditando, incentivando. Eu acho que foi muito importante essa força do nosso torcedor, que veio aqui, que prestigiou, que veio assim nos incentivar mesmo, né? No momento mais difícil, nós recebemos um carinho deles e a gente conseguiu fazer essa virada que para nós, é claro, é muito importante e é uma forma da gente agradecer esse carinho do nosso torcedor. É claro que a gente está remontando uma equipe assim, né? Remontando assim, a gente tem uma base, a gente perdeu jogadores importantes nesse processo, nessa virada de ano. Então a gente teve algumas chegadas, muitos jogadores vindo da base, então assim, a gente está formatando um novo elenco, um novo grupo. E a gente está buscando alternativas dentro daquilo que a gente tem de possibilidade. E acho que a gente está num processo de evolução bacana, interessante. Acho que a gente fez um primeiro jogo que não foi tão bom, um segundo jogo melhor. E sem dúvida nenhuma, hoje o jogo muito melhor, assim, né? Acho que a gente está num processo evolutivo bacana. É claro que muita coisa para poder ser ajustada, e a gente tem conversado muito sobre isso. A gente tem aproveitado os treinamentos, aproveitado os vídeos para poder fazer essas correções. E tem que ser assim. A gente sabe que quando começa uma temporada não vai estar tudo certo, e a gente tem que entender que mesmo com alguns problemas, algumas dificuldades, não vai estar tudo errado. Então a gente ir atacando certinho, né, os pontos que precisam ser corrigidos para que a gente possa ter uma melhora gradativa aí na competição. Eu acho que no primeiro tempo a gente cria boas situações também, né? A gente não conseguiu concluí-las em gol, né? O Dida, né, o goleiro, fez boas defesas, boas intervenções. E no intervalo, assim, o Carlinhos saiu lesionado, e as outras duas modificações foram no sentido de poder dar ainda mais intensidade ao jogo, mais velocidade. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo sofrendo o segundo gol, a gente conseguiu aí imprimir um ritmo forte, buscando essa virada. Quando a gente trabalha com jogadores jovens, a gente precisa ir avaliando assim, um pouquinho do perfil, né? Então o Juninho é um jogador muito promissor, que a gente tem muita expectativa, assim como o Raí também. São jogadores jovens que a gente está avaliando, e nada melhor do que a gente avaliar durante os jogos, né? Então a gente está aproveitando esse momento também para poder fazer algumas avaliações, ver o jogador nos jogos, ver se ele consegue muitas vezes transportar aquilo, né? Transferir, na verdade, aquilo que ele faz nos treinamentos, se ele consegue fazer nos jogos. E é o caminho. A gente não tem que ficar entusiasmado demais com um jogador jovem que chega, faz uma boa partida, faz um gol, ou um jogador que às vezes, ou também desacreditar um jogador jovem que às vezes faz um jogo que não foi tão bom, e a gente já rotular que ele não tem capacidade, não tem condição. São jogadores jovens que às vezes alguns amadurecem, na verdade, mais cedo, outros um pouquinho mais tarde. Importante que eles tenham essas experiências, e aos poucos eles vão se transformando em jogadores cada vez mais capacitados, entendendo mais como que funciona o jogo no profissional, e é isso que a gente tem tentado fazer aí no dia a dia. Eu já trabalho com o Ed Carlos há muito tempo, né? Então a gente já tem uma comunicação, um entendimento assim, muito bom. E ele sabe muito bem, né, qual que é a ideia assim, de trabalho. A gente, na pré-temporada, a gente abriu mão de muitos trabalhos que são técnicos assim, para que ele pudesse montar
estrategicamente assim, o que seria importante. E quando eu falo Ed Carlos, eu estou falando de todo o departamento físico, da fisiologia, departamento médico. Nós temos o Diogo, nós temos o Igor, nós temos os nossos fisiologistas. Então, assim, não é uma equipe de trabalho que está aqui, né? A nutrição, que é extremamente competente. Então, são áreas extremamente competentes. O Botafogo tem muita gente competente, e que a gente, né, sempre falou isso, esse grupo de apoio, a comissão técnica permanente, são pessoas muito capacitadas, muito gabaritadas. Aproveito para mandar um abraço aqui para o Lúcio Flávio, que está fazendo aniversário hoje, né, que nos recebeu muito bem, que tem ajudado muito em todo o processo. Então, é uma equipe muito, muito boa de trabalho e, acima de tudo, uma equipe que convive muito bem, os supervisores, quer dizer, todo mundo, o grupo de apoio, o pessoal da comunicação. A gente visualiza aqui no Botafogo uma integração fantástica, assim. Isso é muito bacana, assim. Eu tenho muito prazer de vir para o Botafogo, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados. O nosso ambiente interno sempre foi muito, mas muito bom. Chateado, muitas vezes a gente fica triste, né, com os resultados, mas a forma com que a gente se relaciona é sempre num astral bom, de tirar os jogadores dessas dificuldades. Então, eu só tenho a agradecer, a aproveitar aqui, né, que você falou da preparação física, mas, na verdade, fazer um agradecimento a todos aí que são extremamente importantes aí no trabalho do dia a dia. No intervalo, a gente já conversou muito, assim, né, conversou bastante sobre esse poder de reação, que é importante uma equipe que almeja, assim, fazer grandes jogos, conquistar títulos ou brigar por eles de uma maneira muito forte. É importante que a equipe mostre maturidade. Então a gente estava perdendo de 1-0 e eu falei, é uma oportunidade da gente poder dar esse passo, né? Que é poder virar um jogo dentro de casa, perdendo. E a situação ficou mais complicada ainda com o segundo gol deles. Mas eu fiquei muito feliz assim, com a reação, com a maturidade deles, de poder entender o momento, continuar tentando. É claro que o gol do Canu ali foi importantíssimo, né? Talvez se a gente não consegue um gol tão rapidamente, a situação talvez pudesse nos deixar um pouco mais ansiosos, mas os jogadores tiveram tranquilidade para poder fazer o que tem que ser feito de maneira organizada, né? Assim, sem dar o contra-ataque para o adversário, sem dar muitas chances para o adversário.